Oi, pessoal. Vamos continuar mais uma aula virtual. O texto de hoje é A Política na Sociedade de Risco do Ulrich Beck. Vamos lá então. Antes de entrar no texto, vamos falar um pouco sobre o módulo 4, intitulado A Era da Incerteza, que é o módulo com o qual nós vamos fechar a disciplina. E é interessante porque os módulos anteriores, de certa maneira, apontam para esse tema da incerteza. Nós tratamos no módulo 1 do trabalho, no módulo 2 do indivíduo e da personalidade narcisista, a tendência narcisista da personalidade do indivíduo atual. Depois a gente tratou de tecnologia, mais especificamente de internet, as tecnologias da informação. E agora, para fechar a nossa disciplina, nós vamos tratar da incerteza. Tudo isso aqui, todos esses assuntos aqui, se vocês se lembram bem, durante as nossas aulas, os nossos trabalhos, esses assuntos aqui apontavam para a incerteza, para o incerto, para uma época, a nossa época, que é uma época de crise. E mais do que crise, uma época em que ainda não surgiu uma perspectiva de solução para essas crises. Ou seja, isso caracteriza a incerteza, como se nós estivéssemos numa espécie de beco sem saída. Não há um discurso ainda, não sei se vai haver, mas pode haver, de solução que aponte caminho, uma luz no final do túnel das todas as crises que nós estamos vivendo. A gente destacar, a nossa sociedade ela tem uma série de riscos, de problemas, por exemplo, de riscos muito sérios, inclusive. Por exemplo, o risco nuclear, assunto que nós não vamos tratar na nossa disciplina atualmente, por falta de tempo e espaço, porque a gente precisaria estudar geopolítica e seria muito complexo e o tempo não dá. Mas o risco nuclear é um risco que está aí, tanto do acidente nuclear, que vira e mexe acontece, apesar de afirmarem que as usinas nucleares são seguras, acontecem acidentes nucleares, e principalmente esse aqui, que é o acidente, que é o risco de uma guerra nuclear, que é real, tecnicamente real. Depois da Guerra Fria, as pessoas se esqueceram um pouco desse risco, mas o fato é que Estados Unidos e Rússia, cada um deles tem arsenal nuclear para destruir a humanidade várias vezes, em uma hora. Quer dizer, em uma hora, se uma das duas atacar a outra e a outra revidar, em uma hora nós estamos aniquilados como humanidade. E praticamente todas as espécies do planeta. Isso é um risco real. Uma falta de juízo terrível da humanidade ter estas armas nucleares e ainda estarem desenvolvendo mais. Essa que é a grande verdade. O outro risco muito em voga e muito comentado e muito sério, de fato, é o risco ecológico, que também tem potencial para varrer a espécie humana do planeta. Não a curto prazo como uma guerra nuclear, mas é um risco tão sério quanto. Há os riscos da manipulação genética, que nós não sabemos aonde pode dar isso aí. As consequências são complicadas e mexe exatamente com a questão da vida das espécies e também da vida, claro, da vida humana. O outro risco, muito que, digamos assim, talvez é o que nós estamos vivendo de forma mais palpável, é o risco de colapso econômico do sistema. Hoje, essa crise mundial, as pessoas, os economistas, os governos, os órgãos responsáveis não têm saída para essa crise, eles não sabem o que fazer. A crise de 29 na década de 30, ela foi solucionada com uma coisa chamada keynesianismo. Hoje ainda não apareceu uma solução que possa tirar os países da crise econômica pelas quais estão passando. O que eles estão fazendo é empurrar com a barriga, e é uma coisa séria. Todos esses riscos aí, de certa forma, estão ligados ao desenvolvimento da nossa sociedade atual.
que o Ulrich Beck chama de sociedade industrial. Dessa sociedade e das suas tecnologias. Inclusive, o risco de colapso econômico tem muito a ver com a tecnologia. Então, quer dizer, são riscos que são criados por nós mesmos, de certa forma. Não são riscos externos da natureza, de um meteoro que vai cair na Terra. Não, são riscos que nós mesmos criamos. No módulo 4, nós vamos trabalhar principalmente com os riscos ecológicos e com a questão econômica. Basicamente dois. Vamos deixar a questão nuclear de lado. Quer dizer, é claro que se você pensar na questão do acidente nuclear, ele está envolvido na ecologia, acaba abrangendo. A questão da guerra nuclear nós não vamos tratar, eu já disse, por uma questão de falta de tempo. Vamos lá então? Ulrich Beck. Quem é esse senhor? Ele é alemão, viveu de 44 até o ano passado. A formação dele é de sociólogo. Os assuntos com os quais ele trabalha trabalha com globalização, individualização, modernização, com problemas ambientais. Ele forjou o conceito de sociedade de risco. Esse conceito é dele, num livro surgido na década de 80, um clássico da sociologia. Trabalha com as transformações do mundo do trabalho. Inclusive, no módulo 1, nós vimos um texto do Ulrich Beck a respeito do trabalho. E trabalha com as questões de desigualdade social. A orientação dele não é marxista. Ele tem uma formação muito eclética, mas ele não é um autor marxista. É interessante falar isso porque na sociologia há uma divisão entre marxistas e não marxistas, porque o marxismo é muito forte, né? No caso dele não é marxista. A Wikipédia dá um breve resumo sobre o pensamento do Beck, né? Ele vai tratar o quê? De risco, de processo de individualização, de ecologia, de crise financeira, de terrorismo, e ele trabalha com essa questão de geopolítica, de guerras preventivas também. São os assuntos com os quais o Beck se envolve mais, digamos assim. Se alguém quiser mais informações sobre ele, vai na Wikipédia, e tem muita coisa sobre ele na internet. Ele é um clássico, um pensador clássico da sociologia contemporânea. Ele morreu há pouco, mas ele faz parte da sociologia contemporânea. Esse texto, A Política na Sociedade de Risco, é um texto recente, relativamente recente, de 1991, quer dizer, tem mais de 20 anos, mas ele tem atualidade porque os problemas que ele trata nesse texto persistem ainda hoje. Um texto muito atual. Porque a sociedade atual, e nesse texto ele vai argumentar o seguinte, que a sociedade atual, ele vai desenvolver uma ideia que ele já criou na década de 80, de afirmar que a sociedade atual é uma sociedade de risco. O risco de quê? De se autodestruir. Quer dizer, então é um texto que vai tratar, vai continuar um assunto que é muito caro à obra do Ulrich Beck, que é a questão dos limites do desenvolvimento da nossa sociedade industrial. Quer dizer, se não impor limite ao desenvolvimento da sociedade industrial, se deixar ela por conta dela mesma, há um risco muito grande de nós nos autodestruirmos com o poder da ciência e da tecnologia. O assunto principal do texto é política ecológica. É um texto que vai tratar de ecologia, não especificamente da ecologia em si mesmo. Nós não vamos estudar no texto dele problema ecológico da água, do aquecimento global. Não vamos tratar o problema ecológico do ponto de vista científico, mas é do ponto de vista da política, ou seja, de como a sociedade se estrutura, como é que esse impacto dos problemas ecológicos vai fazer a sociedade se transformar e reagir a isso. Então, quer dizer, a questão é como é que a sociedade vai agir diante do risco real, que é o risco ecológico. E o risco talvez ecológico mais urgente seja hoje o aquecimento global. Mas há outros, claro, de poluição dos mares, de poluição das águas. Quer dizer, sem água limpa, como é que nós vamos viver? De agrotóxicos nos alimentos e tudo mais. Então, mas ele não vai tratar desses assuntos particulares da ecologia.
Ele acha isso importante, claro, mas ele vai tratar como é que deve ser uma política que vai tratar desse novo tipo de risco, porque é um risco novo. O homem nunca ameaçou a natureza a tal ponto de, de se colocar em risco, né? É um texto que vai falar principalmente da Alemanha e da Europa, das políticas ecológicas da Alemanha e da Europa e dos problemas que atingem a Alemanha e a Europa. Mas quer dizer, ele se circunscreve a esse ambiente europeu desenvolvido, mas como o problema é global, então a análise dele ela é universal, serve para todo mundo de certa maneira, né? Uma das questões que ele vai afirmar é que o problema ecológico ele pode acontecer lá na Alemanha, mas ele atinge o globo todo. É uma das características desse novo tipo de risco. E eu queria dizer uma coisa para vocês interessante. Na biblioteca digital tem um documentário, são 3 vídeos de um documentário só, 3 partes do mesmo documentário com o nome de Pensar a Velocidade, do Paul Virilio, que é um francês, um filósofo francês, que vai tratar exatamente dessa questão dos riscos que o desenvolvimento tecnológico, o progresso da sociedade atual traz, né? Dos problemas, né? Inclusive dos problemas de autodestruição que o desenvolvimento acelerado da tecnologia e da ciência na sociedade industrial traz. Ou seja, está muito relacionado com esse texto do Ulrich Beck. É claro que de uma outra perspectiva, mais filosófica, mas é interessante vocês assistirem. Não é obrigatório, mesmo porque as legendas estão em espanhol, mas se alguém quiser entender mais essa questão da nossa sociedade, dos perigos que cercam a nossa sociedade, dá um pulo lá e assiste. É um documentário muito interessante. Em português, gente, eu não encontrei esse documentário legendado em português. Ele passa no canal Curta. Quem tem TV por assinatura pode assistir no canal Curta, que tem ele legendado em português, que é muito melhor do que legenda em espanhol. Mas quem não tiver problema com espanhol pode assistir. Bom, a primeira parte do texto do Ulrich Beck é uma introdução e ele vai fazer uma conceituação que é muito importante na reflexão que ele vai fazer. Ele vai diferenciar perigo de risco. Os perigos, eles são uma característica da sociedade industrial mais antiga, né, da primeira metade do século XX, talvez até a primeira metade do século XX, a sociedade de classes, que ele chama. Ou seja, os perigos são riscos que não ameaçam a humanidade. Por exemplo, riscos naturais, de secas, de chuvas, de tempestades, geadas, terremotos, guerras do período pré-industrial, ações danosas de entidades e pessoas, má distribuição de rendas, tudo isso são riscos, são perigos que vão afetar algumas pessoas ou um grupo de pessoas, mas não afetam todo mundo da humanidade. A sociedade sempre, desde que o homem é homem, a sociedade humana sempre conviveu com perigos. Sempre houve perigos terríveis, que causou mortes, catástrofes, matanças, guerras terríveis, né? Isso sempre foi uma característica da história humana. Mas esses perigos eles são limitados no tempo e no espaço. E normalmente é possível de encontrar responsáveis. Quando os perigos vêm de outras pessoas, é fácil encontrar responsáveis. Ou seja, e eles são até passíveis de compensação. Você pode julgar, encontrar uma compensação. Então isso é o que o Ulrich Beck chama de perigo, coisa que sempre acompanhou a humanidade. A humanidade sempre esteve rodeada por perigos. O primeiro deles sempre foi a natureza, por exemplo. Agora, os riscos, né, isso faz parte do que os riscos já são características da nossa sociedade atual, que o Ulrich Beck chama de sociedade de riscos. Não é mais sociedade de classes, é a sociedade de riscos, a sociedade atual. Os riscos são perigos com potencial de autodestruição da espécie toda, né? E são perigos criados artificialmente, ou seja, é um potencial de autodestruição criado artificialmente através da tecnologia. Ou seja, os riscos eles decorrem do desenvolvimento extremo
da sociedade industrial, a partir do desenvolvimento muito grande da sociedade industrial, da sociedade de classes, das tecnologias e da ciência dessa sociedade, você cria uma sociedade de risco, na qual as técnicas que nós utilizamos são tão poderosas e tão potentes que podem nos destruir a humanidade. O polvirílio, mais uma vez, aquele vídeo do polvirílio vai tratar disso aí, né? Vai tratar dessa questão do risco extremo que nós mesmos criamos para a humanidade. Outra característica dos riscos é que eles não são limitados no espaço e no tempo e nem no plano social. Ou seja, ele atinge a todos, em todos os lugares, né? E por várias gerações. Então você tem aquele acidente de Fukushima lá no Japão. Aquilo ali vai atingir várias gerações de japoneses, vai ficar no tempo durante muito tempo. Aquilo ali aconteceu numa cidade, Fukushima, mas o mar, uma vasta região de mar foi afetada, né? Não se sabe ainda nem o tamanho dessa área direito, mas sabe-se que é muito grande. E outra coisa, esses riscos não são limitados ao plano social, quer dizer, não existe uma classe que é atingida e a outra não. Todas as classes sociais, de certa maneira, são atingidas quando acontece um acidente, por exemplo, nuclear. Então, é uma característica dos riscos, né? O perigo é localizado. Normalmente é direcionado a algumas pessoas, a algumas categorias de pessoa. O risco não. O risco não é localizado e ele atinge várias classes sociais. Ele é disseminado por toda a sociedade. É difícil achar as causas desse risco. Quer dizer, qual é a causa do acidente de Fukushima? A causa, em última análise, a causa é a energia nuclear. É o uso da energia nuclear para você produzir energia, é o uso da tecnologia nuclear para produzir energia. Essa é a causa última. Quer dizer, quem tomou essa decisão, em última análise? O governo, a sociedade. Por que se tomou se você sabe que as técnicas são falhas, os humanos falham e se acontecer uma falhazinha sequer num reator nuclear, as consequências são terríveis, são imensas, né? É difícil você achar causa e efeito, é difícil você imputar culpa e é difícil também estabelecer compensações. Como é que vai estabelecer compensação numa situação dessa? Então, olha o exemplo desses riscos aí. Os riscos do átomo, acidentes ou guerra nuclear, né? Os riscos químicos, de agrotóxicos, de alimentos, de alimentação mesmo, de industrialização extrema, de engenharia de alimentação, os riscos ecológicos, de poluição de várias naturezas, os riscos da manipulação genética. São todos esses riscos aí, eles cabem nessa categoria aqui. Não são só perigos que vão atingir uma parcela pequena de população, um grupo específico, um lugar específico. Eles são generalizados por toda a sociedade, por todo o globo. E o Beck vai dizer, olha, diante desses riscos, a regulação atual ela é insuficiente. A regulação, a maneira de regular, de prevenir esses riscos é muito insuficiente. Ele usa até uma metáfora. Ele diz que é como se fossem, essa regulação que nós temos para esses riscos, é como se fossem freios de bicicletas para um avião supersônico. Como se você quisesse frear um avião supersônico, que é a sociedade industrial atual, com freio de bicicleta. Ou seja, é impossível, é absolutamente ineficaz. Esse é o dilema que nós estamos. Então esses efeitos da produção industrial, esses efeitos secundários, porque a produção industrial foi feita para quê? É feita para nos proporcionar prosperidade, conforto, longevidade, mas existem efeitos secundários, que são esses riscos. E eles não são só problemas ambientais que a gente tem que... Ou seja, não são problemas secundários, assim, não são problemas de segunda, né? Esses efeitos da produção industrial, que são os riscos, eles revelam uma crise profunda
das instituições da sociedade industrial. Por quê? Porque esses efeitos secundários aqui, eles podem nos matar, podem nos autodestruir, destruir toda a humanidade. Então não é só uma coisa a ser tratada como um problema a mais. Ele é um problema fundamental. E ele vai lançar na introdução a questão: como? Ele vai perguntar. E ele vai tentar responder isso durante o artigo dele. Como a política ecológica de autolimitação pode se impor? Está faltando um azinho aqui, né? Como essa política de autolimitação pode se impor? Ou seja, uma política ecológica é para limitar o quê? Limitar o desenvolvimento industrial, frear um pouco a velocidade desse desenvolvimento, refletir. Será que vale a pena? Será que não é bom conter um pouco? Isso implica, obviamente, em você conter a produção de mercadorias, por exemplo, o automóvel. Bom, aqui eu quero fazer um contraponto, porque nós vamos ver depois alguns textos marxistas e já vamos fazer esse contraponto aqui. Os marxistas acham que isso é impossível no capitalismo, porque isso vai ferir a lógica do capital. O capitalismo ele é regido por uma lógica, a lógica do lucro e da expansão infinita do capital. Não há como frear. A produção de mercadorias, por exemplo, é uma coisa fundamental no capitalismo. Então, os capitalistas vão argumentar que não é possível você tratar de forma efetiva da política ecológica no sistema capitalista. Você pode frear um pouquinho, mas logo ele vem de novo e arremete. Bom, os não marxistas, que como é o caso do Ulrich Beck, veem possibilidade de você conseguir impor uma limitação no progresso, uma limitação no desenvolvimento tecnológico e racional. E essa possibilidade é a da regulação, é regular o desenvolvimento. Bom, vamos ver então como é que o Beck vai tratar do assunto. Ele vai dizer o seguinte: olha, com relação às soluções, existem algumas suposições ingênuas que a gente tem que se prevenir contra elas. A primeira suposição ingênua é achar que as pessoas se sentem envolvidas no combate aos riscos. Ele vai dizer, olha, as pessoas não se sentem, não têm esse envolvimento no combate aos riscos. Principalmente porque os riscos têm uma característica interessante que o Beck ressalta muito, que eles são invisíveis ou de ação lenta. Ou seja, o risco, ao contrário do perigo, ele é imperceptível aos sentidos. Veja bem a questão da radiação. Não se vê radiação agindo. O que você vê depois é a pessoa adoecendo e morrendo. O aquecimento global, ele também é invisível no cotidiano. Você pode observar que não chove como antes, mas é muito lento a questão. Os agrotóxicos, por exemplo, também você não percebe. Um alimento com agrotóxicos muitas vezes tem o mesmo sabor, é até mais barato que o alimento comum, porque é mais fácil de produzir. Então, quer dizer, é muito difícil as pessoas se envolverem com uma coisa que que os sentidos não captam. A outra coisa, a outra suposição ingênua é que as pessoas vão aceitar facilmente que existem riscos. O Beck vai dizer, olha, diante dos riscos, uma das reações mais comuns psicológicas é a da negação. Quer dizer, quanto maior e mais próximo o perigo, mais as pessoas negam ou ignoram. Por exemplo, o aquecimento global. Todo mundo sabe que tem, mas isso passa batido. Uma das coisas que contribui para o aquecimento global são os combustíveis fósseis. A gasolina no tanque do automóvel. As pessoas ignoram. Querem comprar automóvel, querem colocar gasolina, querem consumir produtos que demandam energia de combustíveis fósseis, por exemplo. Ou seja, não suponha que as pessoas vão aceitar facilmente os riscos. Normalmente elas negam ou ignoram. E uma outra coisa é que não é possível haver uma classe ou grupo que seja um sujeito revolucionário. Na sociedade de classes,
na sociedade anterior à sociedade de riscos, você tinha a exploração dos trabalhadores pelos capitalistas. Então, isso é principalmente obra dos marxistas. Os marxistas diziam: os trabalhadores são uma espécie de sujeito revolucionário, porque eles são explorados e eles é que vão encontrar a solução para a exploração capitalista. Na sociedade de risco não tem esse sujeito revolucionário, né? Por quê? Porque é muito difícil você achar uma classe ou um grupo de pessoas que sofre a exploração dos riscos. Não existe isso, né? Os riscos são disseminados por todo mundo, né? Não é facilmente identificável nem as pessoas nem um grupo de pessoas afetadas. Não existe um grupo de pessoas afetadas e um grupo de pessoas que afeta. Todos são afetados pelos riscos. Lembrando que os riscos eles são globais e disseminados por toda a sociedade. Então, esses pensamentos clássicos aqui, né, de as pessoas estarem naturalmente envolvidas, que as pessoas vão aceitar os riscos e que vai haver um grupo de pessoas que vai promover uma espécie de revolução na sociedade, fazendo com que ela freie um pouco o seu desenvolvimento para combater os riscos, são ilusões, são suposições ingênuas. Então, ele vai argumentar: olha, se a questão da sociedade de classes era a busca de um sujeito revolucionário, quer dizer, a solução para os dilemas da sociedade de classe era a busca de um sujeito revolucionário, o dilema da sociedade de risco não é mais a busca de um sujeito revolucionário, é o que ele chama de reflexibilidade política do perigo. O que é essa reflexibilidade política? É a tomada de consciência. Então, a solução para a sociedade de risco é uma tomada de consciência generalizada com relação aos riscos. Olha, eu vou tirar aqui uma citação dele. O que seria essa reflexibilidade política? É a conscientização das ameaças gerais que pesam sobre a vida de todos. Ou seja, as pessoas têm que se tornar conscientes de que existem ameaças e que elas pesam sobre a vida de todo mundo. Não é de uma classe só, de um grupo de pessoas, do mundo desenvolvido, subdesenvolvido, de todo mundo. Em meio à segurança prometida pela burocracia. Ou seja, e tomar consciência que essa segurança que o Estado, a burocracia, as classes dirigentes costumam apregoar, costumam vender, essa segurança é falsa, né? Então são duas tomadas de consciência. Conscientização de que existem ameaças reais e que não há garantia nenhuma de que a segurança que se prometem contra esses riscos, na verdade, não nos livra desses riscos, né? Então a solução do Beck é a conscientização, né? E posteriormente a ação política. Só pode haver ação política a partir do momento de haver conscientização. A ação política a partir dessa consciência ecológica, né? O texto vai tratar principalmente do problema ecológico que as tecnologias, o desenvolvimento da sociedade industrial vai causar. Então, diante da sociedade de risco, o que o Beck apregoa é uma tomada de consciência, não mais busca de sujeito revolucionário. Uma tomada de consciência generalizada por toda a população, de preferência de todo o planeta, de todas as sociedades. Na parte 3 ele vai tratar a respeito, vai esmiuçar um pouco essa questão dos conflitos, vai diferenciar os conflitos, o conflito da sociedade de classe. O conflito da sociedade que marcou a sociedade de classe era a oposição entre o capital e o trabalho, que o Marx trabalha muito bem, né? Os marxistas trabalham esse conflito. E ele vai afirmar: olha, essa disputa era positiva. Se disputava na sociedade de classe quem ficava com os ganhos. A sociedade era muito próspera, o capitalismo muito próspero, tinha muitos ganhos. Então a disputa era para saber quem ficava com o lucro, com a prosperidade, com os bens. Ou seja, na sociedade de classe você tinha uma disputa para ver quem ganha. Na sociedade de risco, você tem um outro tipo de conflito. O conflito não é mais entre capital e trabalho. O conflito é um conflito ecológico, né? Essa disputa ela é negativa, porque todo mundo perde no conflito ecológico. Não existe um ganhador.
A disputa é para ver quem perde menos, ou de certa forma quem sobrevive um pouco mais, né? Você tem perdas, distribuições, ameaças. A luta é pelos quem sobrevive um pouquinho mais a essas perdas, né? Então o jogo aqui não é entre ganhadores e perdedores. O jogo aqui é somente entre perdedores. Pessoas e que muitas vezes não querem tomar consciência de suas perdas. É interessante, o Beck ele vai várias vezes chegar nessa questão da psicologia, mas ele não aprofunda. Ele raramente, tem hora que ele pergunta por quê e tenta responder, mas não responde a contento, né? Talvez porque não tem respostas. É porque que as pessoas não querem ver isso, que todo mundo está perdendo, né? E aqui, de novo, né, como a gente vai tratar com os textos marxistas mais para frente, alguns marxistas têm umas explicações contundentes por que as pessoas não querem tomar consciência de que está todo mundo perdendo e que está todo, digamos assim, de certa forma, se o desenvolvimento industrial continuar da forma que está, todo mundo vai para o buraco junto. Por que as pessoas não veem isso? Alguns marxistas têm uma explicação contundente. Não é uma boa explicação. Depois a gente vai ver isso em outros textos. Os perdedores, quais são as características? Todo mundo perde no conflito ecológico. Todos nós estamos perdendo. Normalmente eles negam as perdas. Ou seja, é aquela ideia da negação. Quando não pode negar, você não pode negar Fukushima, por exemplo, né? Muitas vezes não querem ver as verdadeiras relações de causa e efeito e reconhecer responsabilidades. Não querem ir até a raiz do problema. No caso de Fukushima, qual é a raiz do problema? A raiz do problema é o seguinte, é o uso do átomo para gerar energia. É muito arriscado. É claro que teve erro humano, erro de projeto, mas o erro mesmo é você usar a energia nuclear para gerar energia. Porque os erros são possíveis de acontecer. E quando acontece um erro com energia nuclear, as consequências são devastadoras. A responsabilidade seria de quem tomou a decisão de fazer isso. Mas as pessoas se negam a ver a causa até a raiz do problema, muitas vezes. Essa é que é a perspectiva que o Beck verifica na sociedade. Os perdedores, que somos nós todos, né, muitas vezes não queremos ver, não queremos ir até a raiz do problema. Então, na sociedade de risco, não tem vencedores. Resumindo, só existem vantagens relativas e elas são sempre ameaçadas. É claro que os mais ricos acabam tendo uma certa vantagem relativa porque tem gordura para queimar. Mas, como ele diz, isso é precário. O problema ecológico ameaça todo mundo. As ameaças são universais, inclusive para os centros de poder, inclusive que é o mundo desenvolvido, a elite do mundo desenvolvido. Diante dos riscos do conflito ecológico, o poder dos poderosos ele é insignificante. Os riscos ambientais vão afetar os pobres, os sem poder? Sim, mas também vai afetar os poderosos, e afetando inclusive os seus próprios negócios. Ou seja, para vocês verem como nesse caso do risco ecológico está todo mundo no mesmo barco, no barco da derrota no caso. Com relação às perdas e ganhos, continuando essa questão das peculiaridades do conflito ecológico, o Beck vai dizer, olha, no conflito entre capital e trabalho da sociedade de classes, quando o salário baixava, está faltando um acento aqui, gente, quando o salário baixava, o lucro subia, ou seja, o ganho do capitalista era a perda do trabalhador, e vice-versa, quando o salário subia, o lucro diminuía. Então a perda de um resultava no ganho do outro, era um jogo para disputar quem pegava a maior fatia do bolo. No conflito ecológico, não tem isso. Não existe, todo mundo perde. E a solução de reprimir ou negar os riscos não vai aumentar o lucro de ninguém. Não vai aumentar o lucro de ninguém. Pode evitar talvez uma perda maior, eventualmente para uma empresa, no caso. Mas todos vão perder sempre. Uns mais que os outros, mas todos perdem sempre.
A tentativa que se tem é de você marginalizar as vítimas e limitar o número de vítimas. Ou seja, é você tentar, diante do risco, o que se tenta fazer? Tenta-se minimizar a expansão desse risco, né? Limitar as pessoas que são atingidas por isso aí. Agora, o problema é que, por uma natureza, digamos assim, própria do risco, ele se espalha, ele é disseminado, é muito difícil você fazer isso. E o Beck faz a pergunta, e quando o número de vítimas é muito grande? E quando isso começa a atingir as próprias classes médias, que têm muito mais voz do que as classes pobres, as classes médias dos países desenvolvidos, por exemplo. Quando essas classes médias começam a sofrer com os riscos, como é que vai fazer? O que acontece normalmente é convulsão política. Quando você atinge classe média, você tem problemas políticos seríssimos. Depois o Beck vai entrar na questão de que as fases do conflito ecológico. Ele vai fazer uma breve história do conflito ecológico. E ele vai verificar duas fases. A primeira fase, que foi dos anos 70, que é a fase da conscientização de que havia riscos ecológicos à sociedade industrial, o desenvolvimento desenfreado da industrialização, das técnicas, da ciência aplicada à indústria, provocava riscos terríveis para toda a humanidade. E essa conscientização ela foi bem sucedida, tanto foi bem sucedida que todos nós, provavelmente em todas as sociedades do planeta, têm consciência dos enormes riscos ecológicos que a nossa sociedade causa a todo o planeta, a nós mesmos inclusive, Então, esse aqui foi a fase do conflito desmascarador, ou seja, de tirar a máscara da sociedade industrial. Foi bem sucedido. A segunda fase, que ele diz que começa em meados dos anos 80, eu chamaria de fase da resignação, A conscientização aqui, já é um conhecimento adquirido. A humanidade já sabe que tem risco ecológico, que o conflito ecológico é uma realidade. Mas as pessoas elas vão se contentar com intervenções de fachada. Ou seja, não existe mudança estrutural. Todo mundo sabe que tem risco, todo mundo tem consciência, mas essa consciência não gera ação nem de governos, da sociedade de uma forma geral. E por quê? Por que isso acontece? O Beck não pergunta, provavelmente ele não tem resposta dos porquês disso aí. Mas a constatação dele realmente fazia sentido na época que o texto foi escrito em 91 e faz sentido hoje. Toda vez que vai se reunir cúpula de governo para fazer acordos ecológicos sobre emissão de carbono, por exemplo, não se chega a um acordo. Não se chega. E o planeta está precisando de limitar suas emissões de carbono, mas não acontece isso. Um governo freia, o outro não quer, o outro quer menos do que o necessário, e assim vai. Ou seja, a gente sabe do perigo, as pessoas em geral sabem do perigo e das suas consequências, do perigo ecológico, mas não faz nada para evitar. E o Beck, gente, está falando de Alemanha e Europa, com a população com um nível muito alto de educação. Não é problema de educação, no caso. O problema é outro. E o autor, diante desse dilema atual, de a consciência não levar à ação, propõe algum plano de ação. E ele vai dizer que o foco é na regulação. Onde é que nós devemos agir para combater o conflito ecológico? É na regulação. São gerar mecanismos legais de responsabilização. Novos mecanismos. Limitar, ou seja, estudar sugestões que vão limitar a expansão descontrolada da sociedade industrial. Porque o problema da ecologia é uma expansão descontrolada da nossa própria sociedade, da nossa sociedade baseada em combustíveis fósseis, em exploração de minérios, em agrotóxicos. Quer dizer, é tentar regular isso um pouco, frear um pouco o desenvolvimento industrial.
Para isso, o Beck propõe usar a experiência. Nós temos uma experiência social de regulação do conflito capital e trabalho. Quer dizer, na sociedade industrial, houve um conflito entre capital e trabalho e houve experiências de regulamentação desse conflito. Limitação de horas por dia trabalhada, pagamento de hora extra, férias, aumento salarial, sem aumento de carga horária. Quer dizer, tudo isso aí são experiências de regulação do conflito capital, aposentadorias, né? Tudo isso aí que está ameaçado cair na nossa sociedade brasileira atual, seriamente ameaçado, boa parte dessas conquistas aí, foram resultado de quê? De uma regulação resultante do conflito entre capital e trabalho, na época da sociedade industrial. Ele está dizendo, olha, nós temos a experiência disso, vamos aplicar essa experiência de regulação no conflito ecológico. Vamos fazer isso. Né? Nós já temos experiência de regulação. Agora apareceu um problema novo, que é o problema ecológico. Vamos usar essa experiência de regulação no conflito ecológico. A pergunta que eu devolveria ao Beck, coitado, está lá no túmulo dele, né? É o seguinte, e essa experiência de regulação capital e trabalho, hoje ela está regredindo em todos os países do mundo. Na França, por exemplo, está pegando fogo porque querem colocar uma lei trabalhista lá de precarização do trabalho, né? Por que hoje, então, se essa experiência de regulação do capital e trabalho está em a regulamentação dos conflitos do capital e trabalho, se elas estão em crise, por que a sociedade teria força para regulamentar o conflito ecológico? Se inclusive a regulação anterior que nós criamos está fracassando. É um dilema sério. O Beck tem razão, tem que ser feita alguma coisa. Mas essa alguma coisa que ele está propondo está fracassando, inclusive onde ela fez sucesso no passado. Né? O que nós estamos vendo agora é uma retirada de regulamentação geral da sociedade. Deixar o mercado funcionar, inclusive no conflito capital e trabalho. Se fizermos isso no conflito ecológico, deixar o mercado funcionar, nós vamos para o buraco mais cedo. Porque a indústria não para, a produção de mercadorias não para, a indústria do petróleo não para. Olha só as sugestões, eu não vou ler todas não, tá, gente? Vocês leem aí depois. As sugestões que tá lá no texto, eu copiei isso aqui do texto. Sugestões regulatórias do autor. O comentário que eu faço é o seguinte, ponto a ponto, o que a gente verifica hoje, que está acontecendo hoje, é que o que está acontecendo é justamente o contrário dessas sugestões. Essas sugestões do Beck são realmente necessárias hoje em dia. Mas o que está acontecendo é o contrário. Ou seja, apesar da ampla consciência de que essas regulações aqui são necessárias, elas não estão acontecendo. Por quê? Né? Eu queria que vocês notassem o seguinte, todas elas implicam indiretamente em limitação dos lucros ou da produção de mercadorias. Quer dizer, para você frear um pouco a produção industrial, o desenvolvimento tecnológico desenfreado, você vai limitar o lucro e a produção e consumo de mercadorias. Quer dizer, a força do lucro, ela está se sobrepondo à força da preservação da espécie, digamos assim. A vontade de preservação da espécie. O que é um paradoxo muito grande, porque afinal de contas, o mercado só existe enquanto tem agente no mundo, né? Mas o processo é autodestrutivo porque o processo de lucro e produção de mercadoria, eu creio que freia todas essas iniciativas aqui que são necessárias. Vamos lá então. A indústria acabou desenvolvendo com o tempo estratégias para lidar com os questionamentos que são feitos a ela. Ela aprendeu com os riscos. Por exemplo, ela não nega mais os riscos. Ela diz, os riscos são reais. Né? A industrialização, a sociedade industrial não nega os riscos. Né? Os industriais não negam isso. Mas eles afirmam, mas não tem alternativa. Né? Eles partem para o trabalho de conhecimento, não tem alternativa. O único jeito de desenvolver a sociedade é assumindo que há riscos. A solução que a indústria promete é
a indústria, os governos. Porque quando fala indústria, gente, a indústria ela tem um apoio muito grande dos governos, em todos os países industriais. Né? Os governos estão envolvidos fortemente com a indústria, porque afinal de contas a coisa gera emprego, é o que mantém. A melhor forma de gerar emprego na sociedade é você desenvolver uma sociedade fortemente industrial, um setor industrial muito forte. Né? Muito mais que o setor de serviço e o setor primário. Então, a solução que eles colocam é o seguinte: olha, os riscos são inevitáveis, mas nós temos que minimizar os riscos. Ou seja, convencer de que é possível. E as pessoas querem ser convencidas: olha, vamos assumir os riscos que são inevitáveis, vamos desenvolver. Para desenvolver, os riscos são inevitáveis, inclusive os riscos de autodestruição em massa da sociedade. Vamos tentar minimizar, né? E parte para o trabalho de convencimento. E como a gente viu com o Beck, as pessoas querem ser convencidas, elas negam que os riscos são muito grandes. Né? O Beck chama isso de encenação política, que é o falseamento do jogo, quer dizer, eles estão falseando a coisa é muito mais feia do que isso. Não dá para minimizar riscos reais e com potencial autodestrutivos. Esses riscos não podem ser minimizados, eles têm que ser combatidos. Quando você parte para esse discurso aqui da indústria, o Beck está dizendo: olha, eles estão brincando com fogo. Energia nuclear, manipulação genética, gás carbônico na atmosfera, é brincar com fogo. A coisa é muito séria. Então, é tão séria que a questão ecológica para o Beck é uma violação, ela constitui uma violação dos direitos fundamentais. A nossa modernidade estabeleceu direitos fundamentais, né? A ONU, né? Quer dizer, é um trabalho iluminista, digamos assim. O principal direito fundamental, que é o direito à vida, quer dizer, a questão ecológica, os riscos ecológicos ameaçam a vida humana e ameaça a integridade das pessoas. A coisa é muito séria, então não dá para ficar com essa conversinha de que a coisa é inevitável e o que a gente tem que fazer é tentar minimizar os riscos. Isso de acordo com o Beck. O que tem que se fazer é combater de forma forte os riscos, se possível freando, ou seja, escolher a vida primeiro. Se para isso for preciso frear o desenvolvimento, que freie. Essa é a ideia do Beck. É realmente a ideia racional a se fazer. Agora, o que talvez, né, a questão de fato é que talvez esses direitos fundamentais nunca foi levado a sério pela modernidade, né, pela sociedade industrial. Talvez isso tenha sido uma falácia, uma conversa para boi dormir. Mas o Beck evoca isso com razão, ele tem que evocar mesmo, já que mesmo que seja uma falácia, mas existe um direito à vida e a questão ecológica ela está interferindo no direito à vida. Então, essa violação dos direitos fundamentais, ela não é uma coisa secundária, ela é estrutural, ela faz parte da sociedade industrial. Então nós temos que reinventar essa sociedade industrial para que não haja riscos. A ideia do Beck é não haver riscos, não é minimizar riscos, é não haver riscos. Porque senão, se houver riscos, o que acontece? Acontece que nós estamos ameaçados ao direito à vida, à nossa integridade. Bom, o Beck vai dizer que aparecem algumas coisas curiosas na sociedade de risco. Por exemplo, as divisões sociais elas mudam de figura. Né? O conflito ecológico, por ele atingir todo mundo, né? Então aparece uma espécie de novator, entre aspas. O novator é o quê? É o perigo da destruição em massa da humanidade. E aí, quer dizer, você não tem assim trabalhadores contra capitalistas. Não é esse o conflito da sociedade de risco. A sociedade de risco é a destruição contra todo mundo. O perigo da destruição tecnológico, das tecnologias, do desenvolvimento proporcionado pelo desenvolvimento tecnológico contra todo mundo. O excesso de gás carbônico contra todo mundo, digamos assim. Né? Então não tem jeito de ter alguém contra a política ecológica. Afinal de contas, não há nem como negar mais isso. Aí o Beck fala, a nova divisão é o seguinte, existem os que são a favor, mas esse a favor é de fachada, é maquilagem, ou seja, eles são a favor de maneira simbólica, da boca para fora, mas se recusam a ir até as causas, se recusam a combater o problema de fato.
E existem os que reconhecem o problema ecológico de fato, o conflito ecológico de fato, e querem evitar as consequências, ou seja, querem chegar às suas causas. E a partir das causas, combater as causas do conflito ecológico. Por exemplo, a questão do gás carbônico. Ela envolve, pelo menos hoje, uma limitação do automóvel individual. É uma causa. Pelo menos hoje, enquanto não se inventa um automóvel que não polui, é um problema sério. Então, como é que combate essas causas? Diminui a quantidade de automóveis. Lasca imposto de circulação de automóveis. Saiu na rua, paga imposto. Agora, convencer as pessoas disso é muito difícil. Na nossa sociedade, em qualquer sociedade industrial, qualquer sociedade minimamente desenvolvida, é muito difícil. As pessoas saírem para trabalhar, para tudo, transporte coletivo e bicicleta, por exemplo. Né? Então, esses aí são os que são a favor de fato. Né? Eles querem chegar à raiz do problema e combater. Falam, nós precisamos diminuir a emissão de carbono, então vamos diminuir em 90% a circulação de automóvel. Vamos? Então vamos. Vamos usar transporte coletivo e bicicleta. Se você quiser sair com um automóvel, você paga R$50 por dia para sair com seu automóvel de imposto. Né? Por exemplo. Bom, então o Beck se pergunta por que a gente não faz nada se a gente sabe o que tem que ser feito. Né? Os riscos, ele vai dizer, olha, em primeiro lugar, porque a gente não consegue ver os riscos ecológicos. Não consegue ver, tocar, sentir, escutar, não consegue. Eles são invisíveis. Então, é necessário que a gente se guie não pelos nossos sentidos, não pelo conhecimento imediato, pelo senso comum. É preciso que a gente se guie pelo conhecimento. Né? Ou seja, que a gente tenha maturidade para conhecer problemas complexos em vez de simplificações, porque o conflito ecológico ele é um conflito complexo, é um problema que exige que as pessoas conheçam causas que muitas vezes não são simples. Mas o que tem a ver o automóvel com... Né? Aí você tem que explicar todo o ciclo do carbono, que joga carbono na atmosfera, que isso intensifica o aquecimento global e tal. E tem que... isso é a parte científica da coisa, ainda tem a parte política. O que fazer para isso? Vamos limitar o número de automóveis, colocar imposto, ou seja, exige uma série de conhecimento político, conhecimento científico, e é por aí que o Beck acha que as pessoas vão conseguir agir através do conhecimento. E ele fala, olha, tem que haver uma mudança cultural da perspectiva de cada pessoa. Né? As pessoas têm que partir mesmo, abandonar um pouco os seus sentidos, porque você não consegue ver, por exemplo, a imagem do aquecimento global. Não existe isso. Você não vê, como você vê uma floresta queimada, é mais fácil. Mas ver o problema do que não existe com nenhum sentido. Você tem que confiar mais o quê? No conhecimento, nos especialistas. Não tem outro jeito. Aqui eu estou citando a questão do automóvel, que eu já tratei. Né? Ou seja, isso implica em restringir a circulação de automóvel, por exemplo. O problema é o seguinte, é que a lógica do lucro não aceita restrição. Esse é um problema sério. Né? Que lógica que vai permanecer? A lógica da vida, que é mais racional, óbvio, ou a lógica do lucro? Até agora a lógica do lucro tem ganho. Os marxistas vão dizer que ela, enquanto permanecer o capitalismo, ela sempre vai ganhar, que é implacável. Né? Então ele diz que precisa ser criado, o Beck fala, olha, a gente precisa criar uma cultura ecológica, porque os homens, né, os homens precisam saber dos problemas ecológicos, mas ele não pode saber só pela ciência. Né? Ele tem que ter esse conhecimento, mas esse conhecimento ele tem que vir através de símbolos. O conhecimento científico é muito frio, muito distante. Os símbolos vão nos afetar muito mais do que o conhecimento científico. Então, a conscientização ela deve acontecer por meio dessa nova cultura ecológica. Porque uma cultura ela é afetiva, é sensível, é acessível às pessoas. Né?
A ciência vai alimentar essa cultura com conhecimento, mas nós temos que desenvolver uma cultura ecológica, uma coisa mais próxima da gente. Então, ele vai dizer, olha, a gente precisa mudar o foco. A consciência ecológica, ela não deve ser construída só pelas ciências naturais, através do terror. Quer dizer, o cientista vai lá, coloca um monte de gráfico, um monte de estatística e fala assim, ó, se não, a gente não diminuir em tantos por cento a emissão de carbono, o que vai acontecer? O mundo vai acabar. Quer dizer, isso é ineficaz e leva à paralisia. O Beck vai dizer o seguinte, olha, a solução, o conhecimento deve vir guiado pelas ciências sociais, em diálogo com as ciências naturais. Mas o guia disso tem que ser as ciências sociais. É uma reflexão política, na verdade. Então o caminho é pela construção de uma cultura ecológica, é um caminho político que vai se abastecer dos conhecimentos das ciências naturais. Então não é só divulgação de conhecimento científico que vai ajudar a política ecológica, é a criação de uma nova cultura ecológica, uma coisa mais humana, mais palpável pelos homens. Se os homens não podem ver o problema ecológico, os conflitos ecológicos, que eles possam pelo menos sentir através de símbolos que os tocam mais, digamos assim. Isso aqui o Beck até sugere, envolve artista, envolve filmes, né? E existem filmes interessantes que tratam dessa questão ecológica aqui, né? Envolve obras artísticas, jornalismo, né? Toda uma esfera cultural que deve ser reformulada para tratar do conflito ecológico. Por fim, o Beck chega a uma conclusão afirmando que a solução para o conflito ecológico não é uma coisa que deve ser imposta. Ela é política e deve ser acordada, deve ser buscada através de acordos, né? E a solução passa também por frear o que ele chama de tecnociências, a união da tecnologia, a tecnologia aplicada da sociedade industrial. Esses acordos, o objetivo dele é frear isso. Aí eu pergunto, será que é possível, né? Do jeito que o mundo funciona hoje? Não sei, né? É muito difícil. Então, ele propõe estender a democracia para ramos que até hoje a democracia não chegou. Ciência, técnica, indústria. Ou seja, esses ramos da nossa sociedade, eles não são regulados pela democracia. Por exemplo, um cientista não aceita interferência no trabalho genético. As pessoas decidirem, por exemplo, o que deve ou não ser pesquisado ou utilizado em termos de manipulação genética. A indústria também não aceita muito esse tipo de controle. O Beck está dizendo, olha, nós temos que começar a controlar mais de perto isso aí, porque isso pode nos autodestruir. Se pode autodestruir todo mundo, interessa a todo mundo. Então, todo mundo tem que decidir politicamente a respeito disso. Por fim, o Beck diz, olha, o que é necessário é buscar uma outra modernidade. Uma modernidade que não nos ameace de autodestruição. Uma modernidade que nós desenvolvemos tecnologias e meios de produção industriais, mas que esses meios não nos ameacem, né, a nossa vida, a vida de todo mundo. Bom, pessoal, esse foi o texto do Ulrich Beck. Eu espero que a aula tenha sido esclarecedora. Mais tarde, daqui uns dias, eu vou trabalhar com outros textos. Muito obrigado.